Muito bem, é muito bom saber que a família do Senhor está crescendo, né? E ali o Joaquim, a Franciele, parabéns, estão grávidos, né? de um bebê, já tem um filho, né? Que é uma bênção, e a família deles agora vai crescer. E Deus esteja abençoando essa gravidez, Deus esteja abençoando a vida de vocês. Esta é a oração nossa e de toda a igreja, amém? Glória a Deus. Que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão viajando. Muitos já mandaram mensagem, estão aproveitando sair desse frio de Brasília, procurando um solzinho, uma praia para aquecer e também descansar. São pais de famílias, têm filhos que estão na escola e realmente só julho e janeiro, né? Julho, dezembro e janeiro que podem sair para tirar uns dias de descanso. E aqueles que ainda vão viajar, que Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 2. Hoje, realmente, pela manhã, será uma palavra de exortação, será uma palavra de exortação para os nossos corações, para as nossas vidas, para a igreja, para as nossas famílias, e que o Espírito Santo esteja revelando a palavra dele para você, para a tua vida. Amém? Quero dizer também a Márcia e o William não estão aqui, mas é porque estão babando suas netinhas. Nasceram as netinhas gêmeas do Júnior e da Camila. Então, também mais 2 bebezinhos aí. Vai completar um mês e daqui a pouco vão trazer para consagrar e apresentar ao Senhor. Amém? Nós vamos ofertar mais para o final do culto. Bom, agora nós vamos meditar na palavra de Deus e depois, enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada ao teu coração, que o Espírito Santo toque na tua vida, para que você separe já uma oferta para ofertar no final deste culto, para abençoar outras vidas. Ontem tivemos uma grande ação social, com quase 200 crianças, muitos adultos, não sei quantos, mas mais de 30 preencheram a fichinha e mais de 6 crianças entregaram as suas vidas a Jesus. Mais de 5 adultos entregaram a sua vida para Jesus aqui, num culto ontem à tarde, antes do encerramento da grande ação social promovida pela igreja e pelo Instituto Abraça-me. Quero agradecer a cada irmão que esteve envolvido, que esteve fazendo a obra do Senhor com dedicação, com amor, com carinho. Hoje à noite nós vamos passar um videozinho para você ter uma ideia, você que não pôde vir, do que aconteceu ontem. Então são apenas 3 minutinhos de vídeo, dá para você ter uma ideia do que aconteceu hoje à noite, a nossa ceia do Senhor. Amém? Todos encontraram Juízes capítulo 2, verso 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o deu na mão dos espoliadores,
que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era com eles para o seu mal. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Suscitou, porém, o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Por isso o Senhor lhes suscitava juízes, e o Senhor era um juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucediam, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por Israel a prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não os expulsou logo, mas as entregou na mão de Josué. Aqui esse texto fala logo após a morte de Josué. E os juízes, porque aí Josué era um profeta, né, que assumiu o chamado de Deus para libertar o povo, para levar, não libertar. Moisés libertou e Josué levou o povo até a terra de Canaã. Só que esse caminho teve muitos percalços espirituais. Físicos não, porque Deus os supria de tudo que havia necessidade: roupa, alimento. No frio ele esquentava, aquecia o povo, com fogo que vinha do céu, e no calor uma nuvem acompanhava para que tirasse o calor durante o dia. E as suas roupas não se desgastavam. Quer dizer, Deus, enquanto aquele povo estava caminhando no deserto, Deus estava guardando do físico, estava sustentando, dando alimento, o maná. Quando reclamaram, Deus mandou as codornizes, mandou carne. Mas nós chegamos aqui nesse ponto onde foram nomeados os primeiros juízes. Eu quero falar desses dois juízes que foram muito importantes na história de Israel. Deus os usou. Porém, se você está lendo e acompanhou a leitura, você observou que o povo, mesmo com Josué, e mesmo depois que Deus nomeou os juízes, o povo, enquanto estava tudo bem, tudo passando normal na vida deles, eles estavam glorificando a Deus. Mas quando vinha uma dificuldade, quando vinha alguma luta, quando vinha um problema, eles se afastavam de Deus. Qual era o problema que acompanhava? A morte de Josué. Quando Josué morreu, o povo realmente perdeu a fé, parou de buscar a Deus, e aí Deus levanta juiz para trazer a nação novamente, restaurar a paz, restaurar a vida espiritual. E os juízes também realizavam esse tipo de julgamento naquela época. O julgamento do juiz era
vindo de Deus. Deus julgava, Deus os orientava e eles julgavam aquele povo. Porém, diz a palavra que eles eram, uma palavra que me chamou muita atenção, eles eram obstinados. Já pensou? Se você for ler comigo aí, no verso 19, sucedia, porém, que falecendo o juiz, eles reincidiam. Ou seja, eles repetiam a prática do pecado novamente. Eles se desviavam de Deus. E quando diz aqui a Bíblia que não conheciam a Deus, não era de ouvir falar. Não. De que não conheciam a Deus não é porque eles nunca tinham ouvido falar de Deus, é porque eles já estavam afastados de Deus. Não tinham mais comunhão com Deus, não tinham intimidade com Deus. Não queriam saber de cristianismo. Eles não queriam saber de buscar Deus, se afastaram e faziam isso todas as vezes que faleciam o juiz. E servindo e adorando outros deuses, não deixavam as suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Presta atenção aqui, esta palavra é muito pesada. Mas é algo que nós podemos observar também nesta geração. A geração ali era contada como 40 anos, aproximadamente. Uma geração. E este povo, diz a Bíblia, depois nós vamos ler aqui mais para frente, se der tempo, que no tempo do primeiro rei, teve paz durante 40 anos. Eles tiveram paz, sossego, porque eles estavam nos caminhos do Senhor, estavam adorando ao Senhor, estavam servindo, buscando a Deus. Mas a Bíblia revela a morte de um juiz, ou seja, não tinha mais alguém que colocasse ordem, alguém que colocasse uma direção, uma orientação. Na nossa geração, o que está afligindo as famílias é realmente a falta de autoridade dentro de casa. Os pais omissos, os pais não querendo aborrecer mais seus filhos. Aborrecer no sentido de colocar de castigo, se for necessário, até dar uma palmadinha. Eu apanhei, estou aqui vivo e não sofri trauma nenhum. Então é a falta de palmada é que traz trauma, é que traz prejuízo na vida emocional e espiritual. Uma palmada de um pai, de uma mãe, e depois colocando no colo: eu fiz isso por amor, porque você precisa entender o risco deste caminho, o risco desta decisão. O pai e a mãe dentro de casa é que vão colocar as regras, são os juízes de dentro da sua casa. Mas o que está acontecendo nessa geração que estamos vivendo é que os filhos estão... Me perdoe, mas vou ter que falar, meu irmão. Se Deus mandou, eu tenho que falar. Os filhos estão mandando nos pais. É uma verdade. Os filhos falam: eu quero ir para lá, eu quero sair, eu quero fazer isso. É o que ele falar. Pai e a mãe não é capaz de sentar e mostrar os riscos daquela decisão. Estão com medo de sentar, de conversar com os seus filhos. E quando se deixa de ter um juiz, ter uma autoridade respeitável, e você está vendo na nossa geração há uma falta de respeito, falta de consideração. Eu ouvi alguém dizendo: antes do amor vem o respeito. Quando você respeita, quando um filho respeita o pai e a mãe, logicamente o amor vem junto. Mas quando se perde o respeito, o amor esfria.
o amor se esfria. Quando uma pessoa perde o respeito por uma autoridade, o amor, você vê na nossa nação, onde está o amor pela nossa bandeira, o amor pela nossa nação, a paixão de servir a nação. Onde está o amor no seio da família? Depois que eu já tinha preparado essa mensagem, revisado e olhado, hoje pela manhã eu vi um vídeo muito interessante, mostrando amigos se encontrando e perguntavam: quanto tempo vocês não se veem? A gente só se vê 2 vezes ao ano. O outro, só uma vez no ano. E já tinha muitos anos que eu não o via. E aí o interlocutor falou assim: então vamos fazer um cálculo, contando a sua idade hoje, quanto tempo resta para você passar com o seu amigo? E eles disseram: será que dá certo? Sim, conforme os encontros que você tem tido com seus amigos. E aí foi mostrando. Tinha um que teria até o final da sua vida apenas 3 dias para estar com seus amigos, com seu amigo. O outro 40 dias. O que ganhou 91 dias e 6 horas. Foi o máximo. E depois eles choraram e falaram: nós precisamos mudar este cenário. Precisamos deixar de ficar nas telas, seja de computador, de smartphone, de televisão. As telas estão nos afastando dos relacionamentos. E quando viemos na igreja e sentamos aqui para louvar a Deus, ouvir uma palavra, nós não estamos tendo relacionamento com os nossos irmãos amados. Estamos tendo relacionamento com Deus, mas na vertical está muito a desejar, porque saímos daqui, damos a paz do Senhor para o nosso irmão, nem perguntamos como foi a sua semana, nem perguntamos como ele está se sentindo, nem perguntamos como ele está passando, e ele vai embora para a sua casa e passa mais uma semana para depois se encontrar com você da mesma forma. A paz do Senhor. Eu disse que seria uma palavra exortativa, porque é para mim também. Eles não ouviam mais a voz dos seus pais, ou seja, os pais deixaram uma geração corrompida, porque eles falaram de Deus, mas o que eles viveram não contribuiu para que estes filhos tivessem uma imagem dentro de casa que suscitasse a eles o desejo de continuar buscando a Deus como seus pais. E aquela geração de Josué toda praticamente se perdeu. Foi uma geração obstinada por outros deuses, pelos prazeres da carne, por se afastarem de Deus. A obstinação é terrível, uma doença terrível, porque você pode ter paixão pelas coisas, você pode ter o desejo pelas coisas, mas a obstinação, uma pessoa obstinada é aquela que não vai desistir das coisas ruins. E elas eram obstinadas pelos seus caminhos maus, pelos seus desejos maus, e não guardaram mais o caminho do Senhor, não se preocuparam mais com a palavra de Deus. A palavra de Deus já nem se lia, e assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não os expulsou, nem as entregou na mão de Josué. Veja bem, não as entregou na mão de Josué, porque foi uma geração obstinada, que não foi por falta de liderança como Josué, mas foi por falta de um exemplo dentro de casa. O mais importante, é maravilhoso e é fundamental
que você esteja na igreja e seus filhos estejam na igreja. Isso é fundamental. É o exemplo em que você dá. Mas a partir do momento em que você já começa a esfriar, eu não quero ir mais na igreja à noite, não quero ir de manhã, vou só em um culto, só vou na ceia, ou só vou em alguma programação. Este exemplo seu já está passando para o seu filho automaticamente. O que seu filho está enxergando não é aquilo que você fala. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. E por que tantas famílias estão passando por lutas, por dificuldades, problemas dentro de casa? Exatamente por falta de Deus dentro de casa. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. Cada vez que nós nos reunimos, é lógico que Ele envia os anjos dele quando o prédio fica vazio para guardar este lugar, somente. Mas não tem sentido. Deus não habita aqui. Ele não habita por templos feitos por mãos humanas. E aí, quando chegamos para este lugar de adoração, Deus se faz presente, Jesus se faz presente, o Espírito Santo se faz presente. Aqui Ele está presente. Mas será que onde você passa, por onde você vai, você está levando realmente esse Deus que você busca aqui a cada culto? Realmente dentro de casa, o seu Deus tem tido efeito na vida da sua família? O seu Deus tem realizado diferença no coração e nas atitudes da sua família, do seu lar, dos seus filhos? Ou os seus filhos estão desobedientes e fazendo aquilo que bem entende? É falta de diálogo, falta de discernimento, porque muitas vezes o jovem, o adolescente, ele é levado por uma multidão. Quando você vê um movimento, o que é que eles procuram fazer? Estar dentro das universidades, estar dentro das escolas, onde estão os jovens, onde estão os adolescentes, onde estão aqueles que ainda não se formaram, estão dentro daquelas universidades. E ali eles aproveitam para fazer da cabecinha dos jovens da nossa geração algo terrível que está afastando-os completamente dos caminhos do Senhor. São jovens que podem indagar, mas a indagação deles hoje tem sido por aquilo que não agrada a Deus. As perguntas que eles fazem hoje são totalmente diferentes das perguntas há 20, 30 anos, 40 anos, da geração passada. Eu já sou de outra geração, estou com 61, então já peguei uma geração e meia quase. Tem pessoas aqui que já pegaram 2 gerações, como meu pai e minha mãe, e outros irmãos e irmãs. E a geração passa, e se não deixarmos um bom exemplo, o que acontece é que quando morre, falece aquele juiz, aquela autoridade que colocava no prumo, que colocava na retidão, que colocava nos caminhos corretos de Deus, quando morria, logo eles se afastavam do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Em primeiro lugar, que se você não tomar uma posição logo, porque você pode reverter a situação, não importa a idade do seu filho. Um dia um homem e uma mulher tiveram um filho e decidiram escrever as regras para os seus filhos quando crescesse. E eles escreveram essas regras serão para sempre dentro de casa. Terão que ser obedecidas. E aí o seu filho foi crescendo, obedecia quando criança, obedecia quando adolescente, obedecia quando jovem, quando completou os 18 anos, falou assim: eu já sou maior de idade, essas regras já não cabem mais para mim. Sabe o que os pais disseram? Para onde você vai? Não, para lugar nenhum. Então as regras continuam funcionando para você. As regras só vão terminar quando você casar.
Quando você tiver um esposo e uma esposa e formar a sua família, aí lá na sua casa, você pode colocar as regras que você quiser, mas aqui dentro da nossa casa, as regras serão respeitadas. E esse diz a história que eu li, que esse jovem ficou aos 40 anos, morando com os pais, não tinha casado ainda aos 40 anos, mas estava ali querendo desobedecer a ordem, e os pais falaram, não, ainda estão aí, ó, as regras, horário para voltar para casa, onde ir, onde não ir, o que fazer, o que deixar de fazer, responsabilidades dentro de casa, responsabilidades fora de casa. Tem que se ter regras, senão vira anarquia. Amém ou não? Amém, amém, irmãos? Amém. Quem é que deseja viver numa casa com anarquia, com confusão? Quem é que tem o desejo de ficar numa casa onde não tem uma liderança, onde não tem regras, onde tudo pode? Não, pode, livre, está livre. Pode fazer o que você quiser, meu filho. Esta é a geração de hoje, que estão pregando por aí. Pode fazer, contanto que você não mate uma pessoa, contanto que você não seja um assaltante, contanto que não, pode fazer o que você desejar. E tem jovens fazendo aquilo que deseja, porque os seus pais não estão confrontando, não estão enfrentando, é uma geração inteira. E aí, no capítulo 3, diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Segundo ponto, primeiro é falta de autoridade. Quando morre a autoridade, o dia que você falecer, qual é o exemplo que você deixou? Você pai, você mãe. Qual foi o ensinamento? Será que quando você falecer, seus filhos vão fazer o que quiser? Vão debandar aí para o mundão? Ou você deixou um exemplo para que seus filhos sigam o seu exemplo? Isto é o mais importante. Segundo lugar, que Deus estava levando para provar o povo. Deus permite a prova. Nós somos provados por Deus, para saber os limites que nós vamos ultrapassar ou não. Aquela geração ultrapassou os limites de Deus, e aí Deus mostrou para eles que eles não conheciam nem guerrear, não sabiam nem guerrear, não sabiam as guerras de Canaã. Eles não sabiam, porquanto Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas, soubessem, para lhes ensinar a guerra. Meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer agora. Você vai apanhar, você vai levar muito nesta vida. Você está pensando que vai ser tudo bonitinho, tudo glorioso, tudo ótimo? Não, vai apanhar, vai ter pessoas invejosas, vão ter pessoas que vão atacar você, vão ter pessoas que vão te perseguir, mas você está preparado para esta guerra, porque é uma guerra espiritual e não contra pessoas. Hoje nós temos que atacar, e ter os conflitos não podem ser pessoais, mas tem que ser pelas questões da palavra de Deus. Se eu não guardo a palavra de Deus, se eu não conheço a Bíblia, eu fico fraco para guerrear nesta vida. Deus nos dá todas as armas, todas as condições de guerrearmos e vencermos. E aí, pelo menos as gerações que antes não sabiam disso, 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus que haviam as montanhas, habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate, estes ficaram para por eles o Senhor pôr Israel à prova, para saber
Por que ele coloca a prova? Aqui está a resposta. Para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais. Olha qual é por intermédio de Moisés. Então, qual é a primeira autoridade que nós temos contato nesta vida? Qual é a primeira autoridade? Os pais. É dentro de casa que tudo acontece, em primeiro lugar. Dentro de casa que vai refletir se a igreja vai avançar ou não, porque é dentro de casa que um pai, uma mãe levanta a mão no culto e depois sai reclamando dentro do carro, ou dentro de casa murmurando, falando alguma coisa. Como é que quer que esse filho permaneça na presença do Senhor? Me explica. Eu e Eliana nunca apresentamos, vivemos vários problemas e lutas dentro da igreja. Estou falando aqui para a igreja, a palavra de exortação. Temos problemas sim e lutas dentro da igreja. É impressionante isso, não deveria ser assim. Mas acontece, porque tem pessoas indesejáveis, são pessoas que não querem ter um caminho correto, eles não querem obedecer aos pais, não querem obedecer a Deus. E nós nunca levamos problema, ou qualquer tipo de dificuldade, qualquer coisa, não. Tinha um invejoso, tinha um fofoqueiro, tinha aquele que contava uma história, aquele que mentia. Todo lugar vai ter, toda igreja vai ter uma pessoa assim. Ou mais de uma, não sei, infelizmente. Mas eu nunca levei para que a minha filha tivesse uma visão espiritual e não aquilo, não na vida carnal, porque essas coisas atrapalham o procedimento daquele futuro, o processo do futuro daquele jovem. E aí ele permitiu guerras, permitiu provas, por intermédio de Moisés, ordenado a seus pais por intermédio de Moisés, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, amorreus, olha só os inimigos, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Olha onde foi parar esta geração. Olha o que aconteceu com esta geração. No meio dos inimigos, se misturaram, casaram com pessoas, se misturaram, fizeram aliança, caminharam, tiveram amizades, e o mais importante para eles era ter esses casamentos, tomando as suas filhas para mulheres e seus filhos aos deles. É isso que você quer para a nossa geração? É isso que você quer para a sua geração? Porque o que eu quero não está ligado à política. Sim, a um país equilibrado, um país que tenha ordem, decência, respeito, um país que tenha paz, um país que tenha segurança, um país que tenha educação. Tudo isso nós desejamos. Mas de nada adianta ter uma boa educação, uma boa infraestrutura na nação, investir nos estudos, na saúde. De nada adianta se a vida espiritual daquela nação for fraca. As igrejas, e isso inclui a nossa também, tá? As igrejas não estão fazendo uma diferença como fazia nas gerações passadas. As gerações, há 100 anos atrás, 150 anos atrás, aconteciam avivamentos, onde a juventude estava envolvida no avivamento, os adolescentes, os adultos, todos envolvidos em buscar Deus, que queriam Deus, e oravam mais, jejuavam mais, liam mais a palavra, frequentavam mais os cultos, os encontros na igreja com Deus, porque isso aqui é um encontro com Deus, irmãos. E aí Deus
levanta o primeiro juiz, Otiniel, para livrar os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram, capítulo 3, verso 7, fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Esse é o perigo. Se esquecer de Deus e pensar em si mesmo. Não, eu quero, eu vou fazer, eu posso. Não, nós não podemos pensar em fazer aquilo que desejamos, porque começaram a render culto a Balaíns, a poste ídolos. Hoje, você pode não ter dentro da sua casa adoração a ídolos, feitos pelas mãos humanas, estátuas, ídolos, mas quantos ídolos têm se levantado na nossa nação e têm sido idolatrados? Quantos sido idolatrados? Ou seja, estão sendo colocados na frente de Deus. Então, quando se acontece isso dentro de casa, você começa a colocar em primeiro lugar, não mais a Deus, mas o dinheiro, poder, situação, um homem, uma mulher. Se começa a colocar em primeiro lugar essas coisas, Deus vai se afastando, o seu amor por Deus vai se esfriando. E diz que eles serviram a esses inimigos 8 anos. Sabe o que é ser escravizado? 8 anos. E o que está escravizando dentro da sua casa, meu irmão? Assuma autoridade lá hoje. Entra lá hoje. Unge o filho, unge a filha. Ore com o esposo, ore com a esposa, mas se levante mesmo, porque o Senhor suscitou um libertador que é Jesus. Aqui ele tinha suscitado Otiniel para livrá-los desses 8 anos de opressão e levou-os a ter 40 anos de paz. Está lá no verso 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. E aí vem Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Adivinham o que aconteceu? Sem ler. Otiniel foi levantado por Deus para colocar ordem. Colocou? Sim ou não? Colocou. Trouxe-os novamente para o eixo, para buscar Deus, para adorar a Deus. Sim. Durante 40 anos ficaram ali. Uma geração. Mas Otiniel morre. Faleceu. E o que acontece? Está aqui no próximo versículo. Tornaram então. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Está entendendo? Amém ou não? Amém. Tornaram então, reincidiram. É uma reincidência. E parece que isso não mudou de lá para cá. Parece até que piorou. Parece que piorou a situação. Então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon. Que aí eles começaram a servir a Eglon, rei dos Moabitas. Olha que coisa terrível contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e juntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi aí, feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Terceiro ensinamento aqui do que estamos vendo nesta manhã. Quando uma pessoa cai, a situação piora 2 vezes, até 3 vezes mais. Quanto tempo eles ficaram escravos na época de Eliúde? 8 anos. Quanto tempo eles ficaram agora aqui? 18 anos. Olha o que Deus está alertando para a igreja, está alertando para mim e para você. É isso, a palavra para mim e para você que estamos aqui. Não os nossos irmãos que estão viajando, aqueles que não quiseram vir ao culto hoje. Não, é para mim e para você. Porque se levantar uma geração e levantarem homens e mulheres responsáveis
confortáveis com a palavra, tementes a Deus, e não abrirem mão desse ensinamento dentro de casa, não abrirem mão da palavra, não abrirem mão de trazerem os seus filhos para a casa do Senhor. A palavra vai se fixar no coração, a palavra vai transformando o coração daquele jovem, daquele adolescente, daquela criança. Por isso a nossa igreja investe tanto nas crianças, porque a criança ela vai crescer e ela tem que ser um adolescente nos pés do Senhor, ela tem que ser um jovem nos pés do Senhor. Mas por mais que a igreja se invista, por mais que a igreja faça e realize, mais uma vez eu repito, se dentro de casa não houver autoridade, o perigo de acontecer o que aconteceu com esses filhos aqui dessas gerações é a mesma. Deus é o mesmo, os motivos porque se afastam de Deus são os mesmos. Morreu a autoridade, acabou a autoridade. Entenderam o primeiro ponto? Perdeu a autoridade, esse é o primeiro ponto. Sem autoridade não se manifesta ordem, sem autoridade não tem ordem no lugar. Imagina no seu trabalho, olha, você chega aqui para fazer o que você quiser, entra a hora que você quiser, sai a hora que você quiser e também faz o que você quiser no seu trabalho. Sabe o que a maioria iria fazer? Ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Sim ou não? Para fazer o que eu quiser. Então, é muito perigoso, meus irmãos. É muito perigoso. E aí, para terminar, Deus levanta outro juiz, Eude. Então, verso 15, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quarto ponto. Quando alguém começa a clamar, e nós vamos clamar nesta manhã, pelas famílias da igreja. Eu não sou um pastor que indiferente não fico sabendo das coisas que acontecem. Eu fico. Só que eu não trago para o púlpito, que aqui não é lugar. Amém? Fico sabendo de muitas coisas. Acontece, que isso, está acontecendo aqui, está acontecendo, eu sei de tudo. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar para essas pessoas e falar, pare, fica quieta, aguarde, não vai adiantar. Sabe o que eu tenho que fazer? Clamar ao Senhor. Quem está comigo aí, diga amém. Irmão, não existe poder, força maior do que a oração dos pais. Não existe força maior do que a oração da igreja. Não existe. Estamos passando por problemas iguais a todas as igrejas do mundo. Outro dia eu preguei sobre isso. Fizeram uma pesquisa com as 3 maiores igrejas do mundo. As 3 maiores igrejas do mundo. E nunca viram tanta gente, tanto crente se desviando dessas igrejas enormes que tem no mundo. Mais gente desviada aí, solta, fazendo o que quer, servindo aos deuses desta terra, deste mundo. Sabe, não é por falta de orientação da igreja, não é por falta de pregação, não é por falta de atividade da igreja, não é. É por falta dos pais, eu repito, pais, reveja a sua posição dentro de casa. Pai, mas pastor, tem que ser duro? Se necessário, seja duro, seja firme e não abra mão. Pois é a vida deste jovem, deste adolescente e desta criança que está em jogo, é o futuro desta geração. Aí suscitou Deus mais um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude era um homem que não era muito conhecido. Diz os teólogos que ele tinha um defeito físico na mão direita, por isso que fala que ele era canhoto.
porque é um detalhezinho que faz toda a diferença. E quando ele coloca a sua arma para guerrear, como ele era canhoto, ele coloca a sua arma do lado direito. É lógico que todos colocavam do lado esquerdo, onde puxavam a sua espada. Mas Eude, como ele era canhoto e tinha um problema na mão direita, no braço direito, ele coloca a sua arma do lado direito. Estou adiantando aqui devido ao horário, já passamos o horário. E aí, diz a Bíblia que aí ele vai realmente defender o povo. Eude fez para si um punhal de 2 gumes e cingir debaixo das suas vestes do lado direito. E diz que Eglon era gordo. Tem gente, sabe, por que ele bota aqui? Eglon era gordo. Para mostrar para mim e para você que muitas vezes nós ficamos engordando o nosso pecado. Eglon aqui é a figura do demônio. Fica engordando as coisas que agradam o diabo. Fica dando papo, sabe? Fica dando assunto para aquilo que não agrada a Deus, não vai edificar, não vai fortalecer, só vai engordar mais ainda o demônio. E tem gente engordando o pecado de estimação. Pecado, não querem se arrepender, mas Deus levantou aqui esse libertador. E diz a Bíblia que depois deles terem clamado, então nós vamos clamar. Porém voltou, verso 18, tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse ao rei, olha só, isso é autoridade. Isso é autoridade. Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. E o rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram da sua presença. Presta atenção que aqui está o final da história. E o mais importante da mensagem. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha para si. O rei tinha falado para ele o quê? Cala-te. Não quero papo com você. Não quero assunto com você, com o juiz. E mandou ele calar. Mas ele falou assim, mas eu tenho algo para te dizer. E ele não desistiu. Sabe o que ele fez? Ele entrou nessa sala do rei, onde estava sentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se assentou na cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, aí ó, mão esquerda, soldado, foi pego de surpresa aquele rei. Porque o soldado puxava de onde? Daqui, ó. Ele não esperava, poxa, o sujeito vai, ninguém ia esperar uma atitude como essa. Mas ele puxou da sua mão esquerda, mesmo com a sua deficiência, ele teve que tomar uma posição, uma atitude drástica, irmãos. Muitas vezes nós temos que ser duros mesmo. Não podemos amolecer. Tá bom, meu filhinho. Deixa eu fazer piti não, meu irmão. Não deixa ficar gritando dentro de casa, não. Não deixa ficar falando, eu vou. Já estou com tantos anos, já sou grandinho, já sei fazer, já sei escolher. Sabe não, meu filho, você está aqui dentro de casa. Amém? Está aqui dentro de casa. Eude entrou na sala e disse para ele que tinha algo para falar, mas ele não falou. Simplesmente puxou o punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. Imagina a força dessa mão esquerda dele, porque ele era deficiente, então tudo que ele fazia era com a mão esquerda. Ficou tão forte que quando ele enfiou o punhal, entrou o cabo e a pele, diz que a pele fechou sobre o cabo. Está aí na Bíblia, pode ler. Aí não retirou do ventre e a gordura fechou. Saindo por um poste, então passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as.
Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida, está ele aliviando o ventre. Estava nada, estava morto. Pensou que ele estava lá no banheiro. Não estava no banheiro. Eude escapou, eles se demoraram, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. Olha aí a autoridade, mostrando a sua autoridade. Olha um homem que não teve medo. Meu irmão, você tem que ter coragem, não seja covarde, porque Deus não se agrada dos covardes. E mais ainda, a Bíblia diz que o covarde não vai herdar os reinos dos céus, não vai entrar nos céus. Então não seja covarde, se levante, e se necessário for, vai matar aquele pecado hoje, vai matar aquilo que estava distraindo a tua vida, vai matar aquilo que estava perturbando a tua alma, vai matar aquilo que estava te afastando dos caminhos do Senhor. Mate, que a vitória vai ser tua. Ele matou, foi embora, passou pelas estátuas, né? Isso aqui, escultura, não é comigo. Ele falou: tendo chegado, tocou a trombeta. Você vai tocar a trombeta da vitória, meu irmão, na tua casa. A igreja vai tocar a trombeta da vitória dentro da igreja. Depende de famílias fortes, depende de famílias comprometidas. Chega de ficar dando papo para o inimigo, meu irmão. Não fica conversando, o seu papo não é com o inimigo, o seu papo é com Deus, é com o Espírito Santo, é com Jesus. Toque a trombeta. E aí disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas mãos os vossos inimigos. Os moabitas desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram. Eu quero chegar lá no final para terminar logo. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz. Quantos anos? 80. Por último, depois de você ter matado aquilo que estava destruindo o seu lar, mata mesmo, irmão. Mata, entra com tudo. Com oração, com jejum, com a palavra. Olha, é assim agora aqui em casa. É assim que vai funcionar. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de tomar decisão. Ih, vai vir retaliação. Ih, vai magoar aquele irmão. Ai, vai chatear. Ai, vai ficar entristecido. Meu irmão, se for necessário, fica triste, mas não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Pode ficar triste naquele momento, pode ficar chateado, mas depois ele vai ver que valeu a pena o preço que pagou, o dobro de anos de paz. Com o primeiro juiz foram 40 anos, com esse outro 80 anos. Vamos ficar de pé, nós vamos ofertar ao Senhor, vamos orar e vamos profetizar. Você vai profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai profetizar agora sobre os seus filhos. Seus filhos têm que estar nos caminhos do Senhor. Se não estiver, algo de errado não está com ele somente. De escolha, meu filho teve essa escolha, ele já é de maior. Se está dentro da sua casa, ele não pode tomar decisão sem a tua aprovação, sem as regras que você determinou na sua casa. Agora, seu filho já saiu de casa, não está mais lá, já casou, já está com a sua própria vida, ele vai fazer as regras da casa dele. Se ele não quer colocar regras que sustente ali a palavra de Deus, é um problema de quem? Desses pais, omissos, fracos, covardes. Não, meu irmão, chega de fraqueza,
Chega de mimimi. Não é bem assim, pastor, você não tem ideia.